Olá, você que nos assiste, que nos acompanha não só por vídeo, mas por áudio também, seja pela nossa web TV do BNews, seja pelo nosso podcast. Está começando agora o Fato e Opinião, diretamente de cada um dos seus estúdios, de suas casas. A gente ainda está fazendo esse processo do distanciamento social que nos pede os protocolos diante dessa pandemia do coronavírus, mas a política não para e o Fato e Opinião, agora apresentado por mim, Victor Pinto, que também sou editor do site BNews, e eu tenho aqui a honra de receber nessa nossa edição, nessa nossa nova edição, um Fato e Opinião especial sobre eleições 2020, o também meu colega editor de política do BNews, Eliezer. Satisfação, Eliezer, tê-lo aqui. Ô, Brinco, que bom a gente voltar a essa roda de conversa, viu? Era uma coisa que estava fazendo falta, viu? Né? Verdade. Aqui também Henrique Brinco, repórter de política. Henrique, satisfação. Opa, tava com saudades também. Tô um pouquinho mais gordo depois dessa pandemia, desse isolamento social. Só você né? não. Aí aqui é só plano americano, assim, ó, daqui pra cima, porque aqui embaixo tá terrível. E também com a gente aqui, Pedro Vilas Boas, também, que é nosso repórter. Pedro. E aí, pessoal? Oi, Vitor e todo mundo. Então, minha gente, vamos falar sobre o debate da Band Bahia, que foi o primeiro confronto entre os candidatos. Dos nove, somente sete foram convidados. O César Leite e o candidato do PCO, Rodrigo Pereira, eles não foram convidados, até porque, pela lei eleitoral, não havia exigência, porque eles não tinham deputados federais suficientes para fazer bancada, ou seja, a lei diz que se você tiver pelo menos 5 deputados federais na bancada do partido, da coligação, você conseguiria participar de entrevistas e debates em rádio e televisão. Eles não tinham. E os outros tiveram Major Denise, Olívia Santana, Bacelar, Bruno Reis, Celcinho Cotrim, Hilton Coelho. Estou esquecendo de alguém, não, né? Acho que não. Acho que não esqueci de ninguém, não. Acho que não. Foram 6 candidatos, aí vem... isso mesmo. É porque jornalista é mais de humanas, não é tanto do cálculo. E aí você tem César Leite e Rodrigo Pereira, que aí completam os 8 candidatos. São 9 candidatos. São 9, eu estou esquecendo de alguém. Me fugiu da cabeça aqui agora. Bruno Reis, Major Denise, Olívia Santana, Celcinho Cotrim, Bacelar, Isidório, não poderia esquecer. Isidório, foi Isidório que eu esqueci. a estrela. Foi Isidório. É que ele estava muito polido ontem. Justamente, vamos chegar nesse assunto. Primeiro, quero saber a impressão. A minha impressão, resumidamente, foi um debate muito frio, não digo nem morno, eu achei frio, tal qual está a campanha eleitoral. Bem apático e demonstrou, que eu acredito, como vai ser a campanha da agora em diante, mais do que já estava. E aí eu quero saber, primeiro Eliezer, depois Brinco, depois Pedro, as visões também de vocês, rapidinho aí, de modo geral, do debate. Debate frio, né? Assim, nada novo, né? Ninguém colocou nada, ninguém se arriscou, né? Ninguém colocou nada assim tão claro na mesa. Eu acredito também pelo fato de ter sido o primeiro, né? Então é um balão de ensaio, né? Todo o discurso colocado ali é para ver como isso vai repercutir e depois disso eles vão alinhar a estratégia. Mas esse aspecto da campanha fria é uma coisa que ainda incomoda muito. Só de pensar, Vitor, que a gente tem 1 mês e 13 dias para o dia da eleição, isso me preocupa para a gente que cobre política, porque a gente tem 1 mês desse marasmo, né? As candidaturas assim, enfim, não é só a ausência de propostas para a cidade que a gente não viu ainda, né? A campanha está começando, mas essa pouca disposição. Eu acho que a pandemia expôs aí a vergonha dos candidatos, né? Aqueles que trabalharam desde o início do ano tiveram sucesso, chegaram no debate como Bruno Reis, até o próprio Celcinho Cotrim apresentou alguma coisa no debate, mas os demais ficaram muito na retórica e eu acho que retórica não ganha voto, né? Voto é trabalho, é proposta e isso faltou. E eu temo que isso falte até o dia 15 de novembro. Brinco, e aí suas impressões? Então, bem isso que vocês já falaram, foi uma conversa de comadres, né?
Eu acho que chato, insosso, insípido é pouco adjetivo para classificar esse debate, né? Tudo bem que a gente sempre vai defender a apresentação de propostas, né? É muito importante, porém, o que se viu foi candidatos concordando candidatos da base de Rui Costa concordando uns com os outros, né? Se todo mundo concorda entre si, para que lançar tantas chapas, né? Por que não lançam uma chapa só, única, representando o grupo? Né? Todo mundo amiguinho, o que é isso? Então, até agora, estou esperando o debate que me prometeram, né? Porque prometeram um debate. Ali foi uma conversa mesmo de comadres, de amigos e etc. E também eu acho que o formato do debate eu achei também um pouco maçante. A apresentadora, que é muito boa, a Carolina Rosa, mas ela estava perdida em alguns momentos, então eu acho que poderia ter sido feito de outra forma. E o horário também, né? Hoje de manhã eu estava conversando com o cientista político Joviniano Neto, da UFBA, né? A gente estava batendo bola, né, comentando o debate, e aí ele registrou, né, que esse horário é um horário onde o povão não está assistindo, né? Não tem ninguém das 10 horas da noite que o trabalhador vai assistir debate 10 horas da noite, não vai. E aí, analisando até a programação da televisão, né? A Globo estava com o final da série Hebe e a Record estava com a Fazenda, né? Lá, né? Então, assim, será que o povão mesmo assistiu o debate? Eu tenho minhas dúvidas. E para você, Pedro, como é que foi aí o debate, na sua visão, de uma maneira bem resumida, para depois a gente destrinchar? Eu acho que nossas impressões serão parecidas em relação a isso. Foi morno, mas eu acho que não justifica ser o primeiro debate faltar a apresentação de propostas, né? No final das contas, a gente já chegou no momento de apresentar propostas. Os planos de governo já foram cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral, então isso já pode ser feito. Quando está ali para todo mundo ver, eles podem expor isso no debate e contrapor as ideias. Isso foi feito muito pouco durante todo o debate, e os candidatos da base de Rui trocaram gentilezas e direcionaram críticas a Bruno Reis, que é o indicado de ACM Neto. Então, mesmo começando, eu esperava mais. Não estou falando nem de polêmica, nem nada do tipo, não. Mas de apresentação de proposta e debate de ideias. Eu acho que o momento que mais esquentou o debate, e aí a gente começa a destrinchar alguns pontos chaves, foi Hilton Coelho, quando colocou Isidório na saia justa, quando falou que Isidório votou a favor da reforma da Previdência, e Isidório ficou meio lá, meio cá, meio que também a gente viu ali um jogo tanto quanto casado entre Isidório e Celcinho Cotrim, que um falou de esporte, aí o outro falou de carnaval, que era um tema que Isidório queria, eu acho que era um tema que Isidório queria falar, porque sempre o tema carnaval em Salvador é algo que é coringa, assim, para poder debater, e no ano de pandemia, em que a gente não sabe como é que vai se desenvolver o setor cultural e turístico no próximo ano, também teve essa nuance da cultura e turismo ali, Celcinho e Isidório. Agora sim, de um modo geral, Isidório, apesar de que teve até o trecho da Bíblia, né, que ele foi famoso, foi famosa na última eleição, o embate dele com Alexandre Garcia no debate da TV Bahia. Dessa vez ele levou a Bíblia, foi repreendido pela Carolina Rosa e ele cumpriu até então e não retrucou. Mas assim, o que é que vocês acharam, por exemplo, desse embate de Hilton com Isidório Eliezer? Eu acho que Hilton foi muito cirúrgico, porque Hilton precisava desfazer, né, essa imagem de Isidório, que é ligada ao campo de esquerda na Bahia, mas Isidório é de um campo conservador, sim. Isidório é um pastor evangélico, Isidório é um militar, então ele carrega no nome Pastor Sargento Isidório. Então acho que a intenção de Hilton Coelho foi ir mesmo ali na ferida. Diz assim, olha, você precisa se posicionar claramente, essa conversa de estar com Rui na Bahia, mas que pode caminhar com Bolsonaro em Brasília, isso não funciona. Então, eu acho que o caminho que Hilton pegou foi um caminho muito assertivo, né? E foi um momento que a gente conseguiu ver um pouco mais de ânimo no debate. Agora, sim, foi um tema nacional, não é? Não foi um tema local. Até os pontos de discussão que nós tivemos, eles não estavam ali, né, no molho, né, no que diz respeito ao núcleo dos problemas de Salvador. Mas foi um caminho que Hilton encontrou e foi um caminho assertivo. Eu só lamento que ele, mesmo tendo apesar de ter tido essa postura com Isidório, faltou
ele ter uma postura mais assertiva também com Olívia Santana, com quem ele fez tabelinha, falando de educação em Salvador. Você fazer uma pergunta de educação para uma pedagoga né? E que já foi secretário de na... Educação também do município. Exatamente. Então, é colocar na cara do gol. Então, faltou ali um pouco dele também nesse momento. Isso eu senti falta. Agora, ele foi muito assertivo ao questionar Isidório nesse sentido aí, da reforma da Previdência, né? Porque não dá para ficar no meio termo, em cima do muro e acendendo vela para um e para outro. E você, Brinco? O Isidório, ele é uma figura que merece teses aí de mestrado, doutorado, porque para entendê-lo, porque assim, na Bahia, porque assim, ele é um pastor evangélico, militar, que é aliado do PT, que se diz contra Bolsonaro, sabe? Mas defende as bandeiras do Bolsonaro, né? Porque ele se diz contra Bolsonaro, mas a ideologia dele é muito parecida com Bolsonaro. Ele Então, é o Bolsonaro da Bahia. Entendê-lo. Então é difícil entendê-lo, né? Há alguns dias eu entrevistei ele para o BNews e ele falou que queria mudar a postura dele, porque como ele está na vice, ele é vice-líder das pesquisas. Ó, aqui é Frajola para vocês. Ai, sim, Também ele odiou. Ele odiou. Eu tô com medo de aparecer aqui em qualquer momento. Ele odiou. Ele odiou o debate também, não foi, Frajola? Pois é. Então ele é incoerente, é da base de Rui, mas assim, eu entrevistei ele para o BNews e ele falou que queria falar para o empresariado, queria mudar a postura dele, queria ser adotar uma postura mais polida, uma postura mais séria. Eu não sei até que ponto isso é válido, porque assim, ele, da mesma maneira que ele pode conquistar esse eleitorado mais sério, vamos dizer assim, mas também ele pode perder a essência dele. Então, vamos ver aí qual vai ser a dosagem que ele vai utilizar aí nessa campanha para tentar se manter vice-líder e levar essa eleição para o segundo turno. E você, Pedro, o que achou? Hilton, ele está numa posição, já que ele é isolado, ele é independente, assim, na Assembleia Legislativa, faz críticas à base do governador Rui Costa e à base do prefeito Assemineto. Acho que ele deve se sentir nesse campo de poder criticar a todos, né? Então, acho que é nesse ponto que ele parte para poder criticar uma candidatura como Isidório, ou poder também criticar Bruno Reis, e ele foi o que agiu de forma mais incisiva em todo o debate. Mas também jogou para a torcida, porque no caso da reforma da Previdência, a Isidório é deputado federal, ele votou, como ele respondeu depois, no primeiro turno a favor e no segundo turno ele votou contra. Então, a conclusão do posicionamento de Isidório na pauta na Câmara foi contra. No segundo turno votou contra, acabou, não passou. Passou, mas não teve apoio dele. Então, eu acho que Hilton também jogou na torcida. Se você fazer um levantamento nas redes, você vai ver que essa nota rendeu porque é polêmica. Você deveria ter vergonha de ser candidato. Então, eu acho que ele também foi inteligente em relação a isso. Ele sabia que ia causar um alvoroço, até porque foi uma polêmica e meio a um debate ameno. E no quesito Isidório, a gente, como o Brinco salientou, eu até brinquei no meu Twitter dizendo que era Isidório 2.0, porque ele estava muito mais polido, muito mais alinhado, até esteticamente falando, e num debate assim, falando que era necessário ter carnaval porque precisamos ter uma visão também econômica da festa, uma visão empreendedora para Salvador. Então, era um âmbito em que Isidório não tinha um discurso tão polido como ele fez lá, fazendo realmente esse aceno de falar para uma camada em que ele não tem tanta influência, porque o Isidório folclórico, o Isidório que a gente conhece, que anda com botijão no ombro, que faz aquelas danças, aquelas piruetas na Fundação Doutor Jesus, esse é um Isidório que fala fácil e consegue se comunicar com as classes, vamos colocar assim, CDE, mas a classe AB, que também tem um quinhão, uma fatia considerável no eleitorado de Salvador, ele não conseguia dialogar. E aí isso vem com a entrada da Eleusa Coronel, que é a vice dele, e com o coordenador de campanha, né, que todo mundo diz que já vai ser o posto, que é o posto Ipiranga de Isidório, que é o Ângelo Coronel. Então eu já senti esse reflexo nessa contenda. Hilton trouxe esse debate meio que colocando Isidório contra a parede, mas quando você vai para o discurso, que aí, como Eliezer falou, foi um discurso a nível de nacional, e a gente já viu que o nacional,
o discurso nacional não tem tanta influência na eleição local. Vide 2016, que foi o ano em que Michel Temer assumiu a presidência da República, que a Alice Portugal passou a eleição toda chamando a Semineto de golpista, dizendo que apoiou um golpe pela retirada da Dilma Rousseff, e nem por isso a Semineto deixou de ganhar no primeiro turno com aqueles mais de 70% dos votos acachapante. No caso específico, voltando para Isidório, mas aí quando você traz para o debate local, Isidório está mais polido, não fez tanta pantomia. Eu queria primeiro saber de vocês também, o que é que vocês acharam do Bacelar, que, por ironia do destino, escolheu, quando pôde escolher, Bruno Reis como seu principal combatente ali do Pinga-Fogo, vamos colocar assim, que os dois já tiveram parcerias políticas, e para falar de educação, sendo que Bacelar já foi secretário da Educação do município de Salvador, inclusive do prefeito ACM Neto, e não é uma área, não é um segmento que ele passa em branco, não. Tem manchas aí pelo território por onde Bacelar passou, pela prefeitura. A gente sabe das denúncias que apontam para, na época da gestão dele da Secretaria de Educação, apesar de que não ter sido ainda comprovado nada. Mas a gente sabe essa nuance, ONG Pierre Bourdieu, questão da Secretaria da Educação, foi justamente no período dele que a Secretaria da Educação pegou fogo, era aqui no Solar Boa Vista, eu falo aqui porque eu moro em Brotas, era aqui no Solar Boa Vista, então foi muito cercado de mistério. Eu achei muita ironia e muita audácia de Bacelar trazer esse tema, você não achou não, Eliezer? Demais, até porque se a gente acrescentar um aspecto familiar aí, tem mais coisa. Ele, Bacelar, tem uma relação excelente com o irmão de Bruno Reis, Michel Reis, o advogado do partido de Bacelar. Então, me pareceu assim um tiro muito arriscado. Vale lembrar também que o Podemos de Bacelar estava com uma conversa muito adiantada para mudar para a base do prefeito Assemineto, assim como o PDT e o PL fizeram. Então, Bacelar ficou na base de Rui e precisa dar sinais ao governador de que realmente ele está fechado, né, com o governo estadual. E, nesse sentido, ele fez esse confronto a Bruno Reis. Outro detalhe também é que os vereadores do Podemos de Salvador, que faziam oposição, subiam facilmente no palanque do prefeito Assemineto. O próprio líder da oposição, Sidninho, subiu em palanque do prefeito Assemineto, fez elogios. Então, o vereador sabe o caminho para se eleger. Essa é a verdade. Na majoritária, eu acho que Bacelar escolheu um caminho que acabou se tornando o tema do debate, né? O tema educação foi muito explorado. Foi. Só que foi muito explorado assim, muito no campo da retórica, né? A gente não viu, talvez o único que falou de propostas e prestou contas do que a Semineto fez foi Bruno Reis, falou de coisas mais específicas. Denise falou ali sobre educação em tempo integral, levar um outro idioma para as crianças das escolas públicas e tal, facultar essa possibilidade, né, de aprender outro, creche e tal, mas pareceu irônico demais, né? Justamente Bacelar, que é alvo de denúncias, é óbvio, algo que ainda está em curso, não tem nada comprovado, mas ele é alvo de denúncias nessa área. Então, e eu, na verdade, fiquei esperando que ele tivesse, no momento dele de réplica, algo a acrescentar. Mas quando não. você faz uma pergunta sobre educação, você quer aproveitar o momento também para propor, né? Para dizer, não, ele não fez, mas eu vou fazer. Eu não vi isso. Então, essa lacuna ele não preencheu. Eu vou adiantar aqui. Brinco, você acha que Bacelar foi meio que o kamikaze, aquele que foi na artilharia pesada, principalmente contra o prefeito ACM Neto? Lembrando que também o Bruno Barral, que foi o atual secretário de Educação, foi mais lembrado e foi mais atacado, por exemplo, que Bruno Reis. Verdade. Durante esse ano e o ano passado todo, a nossa apuração foi toda no sentido do Podemos migrar para a base de Bruno Reis, né, de ACM Neto. Inclusive, falava-se abertamente nos bastidores. Um sinal claro disso foi quando o Carlos Muniz subiu, passou. Carlos Muniz era o vereador que mais fazia críticas à gestão da ACM Neto na Câmara Municipal, fazia muitas denúncias,
e, surpreendentemente, ele passou a fazer fotos com o Bruno Reis de uma hora para outra. Então, a apuração era nesse sentido, justamente nesse sentido. Eu acho que o Bacelar, ele é muito teatral, né? Ele usa muito dessa retórica aí, né, né, diante das câmeras, mas assim, nos bastidores eu acredito que até numa eventual vitória de Bruno, eu acredito que o Podemos mude de lado. Pedro, eu quero saber de você agora a sua opinião sobre o papo de comadres entre Olívia e Major Denise. Tudo bem, e aí vale destacar que realmente ali, e aí eu trago aqui e mando um abraço para a Cynthia Kelly, que ela fez uma publicação no Instagram dela mostrando Olívia de um lado e Major Denise do outro. Realmente aquilo foi muito histórico, e é muito histórico para a história eleitoral de Salvador, você ter duas mulheres e duas mulheres negras, mesmo sendo do campo de esquerda, ali, como alguns direitistas atacam, mas você estava defendendo, e Cintia, inclusive, fez uma postagem sobre isso, você está falando isso porque você é esquerdista, como se fosse até um tom pejorativo ser esquerdista. Mas, assim, são duas mulheres do campo de esquerda, negras, que estão comandando o debate eleitoral em Salvador, mas, ao mesmo tempo, as duas que poderiam ser adversárias para quem chega lá, porque na hipótese de um segundo turno, há dentro dos bastidores da política uma vaga consolidada que poderia ser, que deve ser uma de Bruno Reis, porque é muito difícil você não ter o candidato da máquina no segundo turno. Não estou dizendo que é regra, pode acontecer, tudo pode acontecer no abrir das urnas, mas Denise e Olívia seriam ali, se digladiariam pela segunda vaga do segundo turno, vamos colocar assim. Mas pelo que a gente viu lá, foi um papo de comadres. Você concorda com isso, Pedro? Eu acho que foi e deu certo em relação a isso. Você citou a publicação de Cynthia Kelly, eu vi a publicação e vários outros veículos dependentes de comunicação compartilharam a foto, o print e disseram que era algo histórico. Então, eu acho que funciona. São duas mulheres negras, de fato, representatividade importante, é uma discussão em voga. Então, esse discurso de comadre, acho que elas sabiam que isso ia viralizar. Falta explicar também, contextualizar para todo esse pessoal que achou histórico, é importante isso. Agora, Denise foi na onda do movimento Eu Quero Ela, mas não integrava os nomes do Eu Quero Ela. Vilma Reis, mulher negra, também foi deixada de lado pelo partido para o cacique indicar Denise. Exatamente. Então, eu acho que não é essa maravilha toda e tem que entender que é sempre uma estratégia política, né? Eu acho que, analisando friamente, é isso. Sabe que essa discussão está em voga, que é ter apoio, é uma estratégia até mais fácil, duas mulheres negras ali, aquilo repercute, viraliza. Faltou apresentar propostas. E ficou mais ou menos assim. Denise não atacava, Denise era paz e amor, Olívia era quem dava a cutucada no prefeito Assemineto, mas as duas assim concordavam. Muito boa essa sua proposta, etc. e tal. Minha irmã. É estranho a gente ver isso quando se tem dois candidatos disputando aquela vaga, aquela cadeira. Geralmente a gente vê isso quando tem um segundo turno, que é para juntar forças. Mas no debate de primeiro turno é diferente. Eu queria saber de vocês, aí vem para Eliezer, a postura de Bruno Reis. Eu acho que o Bruno Reis estava muito tenso. Eu acho que ele estava contando que ia ser o saco de pancadas. Seriam todos contra ele no debate, mas não foi nem tanto assim, né? Bruno, eu acho que ali foi a ansiedade, né? Teve um nervosismo ali que estava muito evidente, mas eu acho que é um pouco da ansiedade mesmo, sabe, desse momento. Desde a escolha dele como candidato, ele falou que ele esperou a vida inteira por isso. Então, assim, pareceu haver, né, uma carga emocional muito forte ali. Agora, sim, ele seguiu a receita do media training, né? Respondeu sempre sorrindo, evitou os ataques, manteve a postura, o tom da voz. Agora, faltou, né, essa habilidade. O que não, ontem, depois do debate, eu conversei com minha mãe, aí ela falou assim que ele estava parecendo um boneco de cera. Só sorrindo. Realmente ele não é habilidoso nas palavras, né? Ele não tem uma naturalidade, né? Pelo menos não foi instruído para isso com mais tempo.
Então, e ele escapou porque a porrada sobrou para o secretário de Educação de Salvador, né? Foi. Bruno Eu acho que, Barral. eu acho que ele deveria agradecer Bruno Barral, porque o foco foi Barral na crítica, não foi ele, Exatamente. não foi Bruno. Então, eu acho que ele escapou porque toda oportunidade que ele tinha, ele falava do que já foi feito na cidade e do que ele iria ampliar. Então, assim, é uma retórica de alguém que está indo para a sucessão, né? É uma coisa muito óbvia. E acho que é o melhor caminho dele fazer. Ele não tem razão para estar brigando com ninguém. Está na liderança das pesquisas, então... eu só acho que, por exemplo, a gente viu o primeiro confronto com a Major Denise, né? A principal oponente. Ali eu senti um pouco de... Talvez fosse o momento dela de fazer um movimento mais ousado, mais firme, né? E não fez. A gente não viu nenhuma crítica consistente à gestão do prefeito Assemineto. Foram coisas assim muito vagas. A educação não está indo bem e tal, mas ninguém apresentou nada consolidado. Isso também mostra que os candidatos de oposição não estudaram a cidade. Vieram coisas assim muito, sabe, muito en passant. Como o Brinco falou no começo, né? Para que raio você vai ter tanta candidatura se todo mundo concorda entre si? Juntava todo mundo, Denise, Olívia, Bacelar e Isidório, num pacote só que todos apoiam Rui e faz uma chapa. Mas não fizeram uma pulverização que não faz sentido até então, né? Brinco rapidinho, o que é que você achou de Bruno Reis? Bruno melhorou muito. A gente vinha em outras edições do Fato e Opinião, a gente vinha até pontuando isso, que ele parecia, ele discursava parecendo que tinha um ovo na boca, né? Ele não era bom de respostas, ele era muito ensaiado, continua muito ensaiado. A gente até contou isso no artigo ontem, depois do debate, né? Mas assim, o Bruno ele tem que fazer a campanha, seguir a cartilha da campanha para não errar, porque ele está numa posição muito confortável nesse momento, né? Ele é apoiado pelo prefeito Assemineto, que tem alta popularidade, tem a máquina na mão, não teve nenhum tipo de denúncia, né, de maior repercussão durante a gestão. Então, assim, ele não pode errar durante a campanha. Então, se ele seguir essa linha, ele pode crescer paulatinamente até ir ganhar no primeiro turno, inclusive. E você, Pedro? Eu concordo com o Brinco quando ele diz que Bruno Reis estava em uma situação confortável, e ele estava não só por ser indicado do atual prefeito, e que é um nome muito bem avaliado na cidade, e ele é o líder nas pesquisas, mas ele estava em uma situação confortável porque os candidatos, os adversários dele, são fracos. No debate, pelo menos, foram fracos pra caramba. Então, não confrontaram ele. E foi escandaloso porque ninguém atacou Bruno Reis diretamente, nem a Major Denise. Eu esperava que a Major Denise tivesse um posicionamento mais firme, mas não. A Major Denise seguiu com o script dos marqueteiros dela, dizendo que ela vai ser a mãe de Salvador e etc. É uma campanha chata, e ela não consegue polarizar com o Bruno. Ela citou como proposta, que é algo tão genérico, assim, que ela ficou conhecida por comandar a Ronda Maria da Penha, que faz um trabalho muito importante de assistência às mulheres vítimas de violência doméstica. Aí ela falou o seguinte: eu acho que o município devia ter, até hoje não tem, programa para assistência para mulheres violentadas. Poxa, a segurança é atribuição do Estado. Naturalmente, o Estado vai promover um programa desse. E tá aí, Ronda Maria da Penha. Aí ela faz associação rápida para tentar bater em Bruno Reis. Então, assim, algo fraco que não é consistente em minha avaliação, não sei o que vocês acham. Então, até quando ela tentou apresentar uma proposta que, teoricamente não, o prefeito atual não fez, mas que seria ruim, deveria ser feita, foi algo fraco. E só um ato falho, Vitor, de Bruno Reis, acho que foi por causa do nervosismo também, e ele até invocou uma frase que era muito usada pelo ex-presidente Lula, né? Em algum momento, falando de alguma coisa na cidade, ele disse: nunca antes na história dessa cidade, né? Foi um ato falho, talvez tenha... Na coletiva do lançamento da candidatura de Bruno, eu até perguntei para ele qual é a ideologia dele, né? Porque, teoricamente, ele é do campo de centro-direita, né? Aí ele falou que ele é do trabalho. Aí pronto. Aí.
E dentro da seara do debate, o nosso tempo já está se esgotando também, a gente ser muito objetivo. Celso Cotrim é o midiático, né? Aquele que está ali, que está apresentando o programa, que está midiático, ali com o olhar 43, falando com você, quase que um Boulos, assim, sabe? Falando e tentando conquistar. Mas eu não quem é pior. senti... Eu não senti tanta empolgação no sentido também de propostas. Ele até profetizou o Lívia Santana como secretário de Educação de qualquer uma das gestões que estivessem ali. O que é que vocês acharam dele, primeiro Eliezer? Muito rapidinho por causa do nosso tempo. Eu acho que é isso, né? Funcionou o perfil midiático dele. Pouca proposta para Salvador e, no final das contas, um candidato que sempre aparece de tempo em tempo em eleição acaba até se desgastando, né? Por ter aquela imagem viciada e nunca apresentar nada claramente para a cidade. E você, Brinco? Celcinho está se apoiando em Popó, né, no nome de Popó, né, para ganhar algum tipo de visibilidade. E uma coisa que me chamou muita atenção ontem, eu achei muito corajoso da parte dele, foi invocar o nome do ex-prefeito João Henrique, né, defendendo a gestão, dizendo que ele é até compreensível, porque João Henrique foi um prefeito que é bem visto pelos servidores, né? Então é até compreensível isso. Mas para a grande parte da população, João Henrique foi um prefeito popular. Então achei bastante pitoresco esse momento do debate. E você, Pedro? Eu gostei da postura dele, o jeito que ele faz, que ele se coloca, acho que ele sabe se colocar muito bem. Agora, como o Brinco ressaltou essa parte de João Henrique, ele não precisava ter trazido, ninguém colocou isso, ninguém nem associou ele a isso, então ele mesmo fez essa associação que é necessária. E fica toda hora tentando colar na imagem de Popó, na convenção foi assim, agora foi assim, diz que Popó inclusive é injustiçado pelo município. Bora ver se isso cola. Pois bem, César Leite acabou fazendo uma live durante o debate, mas seus correligionários foram lá para a porta da Band e chegaram até a intimidar os candidatos que chegavam, indo para cima de maneira aguerrida. Eu não sei qual é o motivo disso. Intimidação, acho que na eleição de Salvador ela não cola. Vocês concordam comigo? Eu acho que não funcionou. Eu acho que isso não funciona mesmo, até porque havia uma recomendação da emissora para não ter nenhum tipo de aglomeração e eles acabaram desobedecendo. Aglomerando, né? Isso. Então eu acho que já começa por essa falha sanitária, né? Agora eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo aqui. Eu acho que o César Leite, sendo candidato representante do bolsonarismo, o único candidato representante do bolsonarismo, ele merecia estar no debate. Não, ele ia esquentar o debate. Ele ia polemizar o debate. Porque, assim, o debate, acima de qualquer coisa, ele é um produto jornalístico, né? Um produto de interesse jornalístico. Ignorar a existência do bolsonarismo é um erro que a imprensa já cometeu em 2018. Né? Mas então Rodrigo Pereira tinha que ser chamado, então. O Rodrigo Pereira também. Né? No BNews, por exemplo, a gente fala com todo mundo. Vai falar né? todo Porque mundo. A gente entendemos que cada candidato tem o seu eleitorado. Então, fazer um debate só por convidar os candidatos, por que só fazer um debate só com base na legislação eleitoral? Por que também não pensar também no conteúdo a ser entregue ao espectador? Você falou esse César Leite do bolsonarismo, e quem está puxando o bolsonarismo para a eleição de Salvador é ele. Porque se ele não tivesse, não teria candidato em tese, candidato de Bolsonaro na capital. E você, Pedro, o que é que achou aí? Eu discordo de Brinco, eu entendo o que ele está falando. Agora, eu acho adequado a gente ter um critério. Até para a emissora, só que esses caras eles conseguem ser tão alienados nesse ponto, mas até para a emissora não ser acusada justamente disso que está sendo acusada, que é escolher quem quer por interesse político. Não, eu sou a favor que todos sejam convidados. Então, não, sim, eu entendi, entendi o seu ponto, mas eu acho bacana a emissora ter uma justificativa para apresentar. Aí quando alguém falar, você não chamou tal, eu posso falar, é porque o TSE tem uma resolução, eu tenho um critério. Então, tudo bem eu me basear no critério. Eu acho bacana eu ter essa resguarda, eu tenho um critério para poder chamar meus convidados. E ele não se enquadra nesse critério. Assim como o Rodrigo Pereira, do PCO, não se enquadra nesse critério. E a imagem que ele quer vender é de perseguição contra os cristãos, contra o candidato do conservadorismo. Se fosse assim, o comunista do Rodrigo Pereira também seria chamado, também não foi. Então, os apoiadores dele nem sabem dessa resolução do TSE. Ele sabe. Só que ele não deixa claro de propósito.
aí faz com a convenção partidária dele sem máscara, como se em uma pandemia você estar sem máscara fosse um orgulho. Eu acho que é um absurdo. É uma pena a candidatura do comandante César Leite, porque é um ódio e ignorância, assim. Como se você estar sem máscara fosse algo político, sabe? Fosse um ato. É triste pra caramba isso, né? Pois bem, a gente poderia ficar mais tempo aqui, porque tem mais outras nuances que a gente poderia debater sobre o debate, sendo redundante, sobre o debate da Band Bahia, que foi o primeiro, mas a gente vai ter mais fatos e opiniões. Aí eu já vou no plural, o nome do programa é Fato e Opinião no singular, mas teremos mais fatos e opiniões para debatermos aqui nesse programa. Espero que muito em breve a gente já esteja no estúdio, né? A gente já esteja um perto do outro. Mas enquanto as normas sanitárias estiverem em evidência, em vigor, a gente vai tentar, de alguma forma, adaptar para não deixar de termos o nosso programa. Agradecer a vocês pela participação. Que Que ótimo. agradeço. Adorei. Voltamos e vai ser como agora? Semanal? Como é que vai ser? A expectativa é que seja semanal. Pronto, então vai ser cacetada toda semana aqui agora. Pedro, obrigado. Valeu, Vitor. Valeu, pessoal. Valeu, Eliezer. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. E você acompanha todo o noticiário de política das eleições, não só, mas tudo que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo, no bnews.com.br. Muito provavelmente, no nosso próximo programa, vamos debater um pouco o cenário eleitoral das duas maiores cidades, tirando Salvador, do estado da Bahia. Vitória da Conquista, Feira de Santana e Vitória da Conquista, respectivamente. São dois colégios eleitorais que ajudam no xadrez estadual. Então a gente volta no próximo Fato e Opinião. Um forte abraço a todos e muito obrigado pela satisfação de ter a sua audiência. Tchau, tchau.